Graça e paz. Eu quero compartilhar com você um texto que edificou meu coração na minha devocional, que é a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 6. Paulo diz assim: Nós vos ordenamos, irmãos, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Eu, lendo esse texto, capítulo da carta, e meditando, eu procurei entender, ainda que não de forma exegética, a passagem, mas assim, para minha edificação, e por isso eu quero aqui compartilhar com você o que eu aprendi. O apóstolo Paulo ele diz: Nós vos ordenamos. Aqui é nós instruímos vocês. Paulo está mostrando que aqueles irmãos de Tessalônica já haviam sido instruídos por ele e pelos demais que caminhavam com Paulo, como Timóteo e outros. E o que Paulo está falando aqui que ele já havia ordenado, já havia instruído aqueles irmãos? Ele fala que ordenou, e é importante os detalhes do texto, porque ele diz que nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que Paulo fala da autoridade da instrução que ele deu àqueles irmãos. Aliás, é interessante isso, porque no verso 14 desse capítulo, ele fala assim: Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Paulo aqui fala da autoridade, mais uma vez, da sua carta. Ali no verso 6 ele fala das instruções dadas, e aqui ele fala do conteúdo desta carta, que eles deveriam obedecer, e não deveriam caminhar com aqueles irmãos que desobedecesse o que a carta diz. Isso mostra a autoridade inspirada desta carta e que ela deveria ser de fato obedecida. E o que Paulo está falando no verso 6? Que ele está ordenando em nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade de Cristo que ele tinha, que os irmãos ali se apartassem, se afastassem de quem? De outros irmãos que andassem de forma desordenada. Ele não está considerando que esses que andam de forma desordenada não sejam crentes, porque mais à frente ele vai falar sobre essa questão do irmão. No verso 15 ele fala assim: Todavia não o considereis por inimigo, mas advertiu como irmão. O que Paulo está dizendo é que esses irmãos que andavam desordenadamente, daqui a pouco eu digo o que é isso, os irmãos que não andavam de forma desordenada não deveriam ter esta intimidade com aqueles irmãos que andavam de forma desordenada. Deveriam considerá-los como irmãos em Cristo, mas eles deveriam ser exortados a se arrepender. Agora, o que é andar de forma desordenada? E aí eu observei que Paulo usa mais vezes essa expressão no verso 11. Ele diz: Pois de fato estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Aí ele usa a mesma expressão novamente. Irmãos que andam desordenadamente são irmãos que andam de forma indisciplinada, que não querem obedecer às ordens bíblicas, que não respeitam as autoridades dentro da igreja. Lembra que eu li o texto aqui que ele fala de irmãos que não obedeceriam ali se tivesse o que a epístola, a carta está dizendo, que esses irmãos, então, você não deveria se associar a eles por conta disso. E aí o apóstolo Paulo ele fala desses irmãos que andam desordenadamente, são irmãos insubmissos,
E a palavra, a expressão desordenadamente, não quer dizer apenas indisciplina, mas quer dizer também ociosos. Aliás, faz muito sentido, porque no verso 11 que eu li fala que andam desordenadamente, não trabalhando, e se intrometem na vida alheia. Aqueles que não trabalham, que vivem ociosos, têm tempo para dar palpite na vida dos outros, tem tempo para fazer fofoca, tem tempo para ficar olhando o que os outros irmãos estão fazendo, e tem tempo para criar contendas. Pode observar que aqueles membros de igreja que fazem fofoca, que ficam pesquisando o perfil dos outros membros da igreja para ver o que está postando, onde foi, com quem foi, se viajou, se está aqui, se comprou, se não comprou, e coisas desse tipo, são pessoas que ociosas, pessoas preguiçosas, pessoas que não têm o que fazer. Isso é que Paulo está dizendo, pessoas que não têm o que fazer, ficam dando palpite, intrometendo na vida dos outros. E aí, por isso que Paulo diz para que esses irmãos não se envolvessem em termos de se associar a estes que vivem dentro das igrejas, no caso aqui de Tessalônica, fofocando, dando palpite na vida dos outros, fazendo calúnias e assim por diante. Mas eles deveriam, ao contrário disso, verso 7, Paulo diz, pois vós mesmos estáis cientes do modo, porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Paulo está dizendo, vocês têm o nosso exemplo. Vocês sabem que nós nunca fomos ociosos. Nós nunca cometemos esse pecado. Quando ele fala nós aqui, ele se refere a ele, Silvano e Timóteo. Silvano é Silas. E lá no capítulo 1, verso 1, ele fala isso. Paulo, Silvano e Timóteo. E ele fala, vocês têm o nosso exemplo. Vocês sabem que nós nunca nos portamos assim. Ao contrário, Paulo diz, vocês sabem da nossa fadiga, do nosso trabalho, de noite e dia temos trabalhado para não ser pesado para a igreja. E ele diz ainda que nós tivéssemos o direito de ser sustentados pela igreja para o trabalho pastoral, nós não fizemos isso para que não desse motivo para os que vivem desordenadamente pudessem falar ou querer dizer que eles vivem assim porque Paulo vivia sem um trabalho fora da igreja. O que Paulo está combatendo aqui, aliás, o verso 10 é muito forte, porque Paulo diz, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Havia tantos ali, irmãos, desordenados, ociosos, que eles não queriam trabalhar mais. E por que eles não queriam trabalhar? Porque diziam que Cristo estava voltando, então não precisava mais trabalhar. E Paulo diz, quem não trabalha, não coma. Isso é uma coisa muito forte, não é? Paulo está dizendo que irmãos da igreja que não querem trabalhar, mas querem que a igreja ajude, não devem ser ajudados. A igreja tem que ajudar irmãos quando passam por real dificuldade, por lutas, ficou desempregado por conta de um corte da empresa e coisas que podem acontecer, e aí ele está lá procurando serviço, está se esforçando, está fazendo o que pode para manter a casa, e a igreja deve ajudar, a igreja deve fazer mesmo por essa pessoa. Eu já tive experiência no meu ministério em que havia uma senhora que já está na glória, muito crente, muito piedosa, vivia de um salário mínimo, ofertante, dizimista na igreja, e a casa dela tinha lá paredes com risco de caírem, tudo. E o que a igreja fez? A igreja se levantou e reformou a casa dela. Fez uma reforma para ela ter dignidade na sua vida ali. Então, por quê? Porque aquela irmã era muito esforçada, muito dedicada, e nós ajudamos. Agora, a igreja não pode ajudar quem não quer trabalhar. A igreja não pode ajudar quem quer
viver às custas dos outros. Um homem direito, um homem correto, um homem crente, que é o provedor da casa, é aquele que, se ele não tem o emprego que ele gostaria ou que é da sua área de atuação, ele se sujeita a trabalhar de qualquer coisa. Ele se sujeita a fazer qualquer coisa que seja honesta para manter a sua casa. E aí a igreja, avaliando isso, deve ajudar. O que Paulo está proibindo aqui é da igreja ajudar quem vive desordenadamente, ou seja, preguiçoso, que além de não trabalhar, fica cuidando da vida dos outros ainda. Isso acontece muito. Você pode ver que os fofoqueiros que tem nas igrejas, e toda igreja tem fofoqueiro, não adianta você pensar que não existe igreja perfeita. Pode ter uma que tem menos fofoqueiro, tem outra que tem mais fofoqueiro, mas a fofoca é parte da realidade da igreja porque o diabo usa essas pessoas. Elas são pessoas que têm tempo ou que, na verdade, por conta delas não terem compromisso com nada, nem sequer com o próprio trabalho, elas têm tempo para cuidar da vida dos outros. Quem trabalha muito não tem tempo para isso. Está produzindo, está fazendo, está servindo a Deus, está atuando. E aí Paulo está mostrando exatamente isso, que nós não devemos nos associar. Porque se você começa, não é você tratar mal e tudo, o que Paulo está dizendo aqui é essa intimidade que há entre irmãos. Você não tem que ter intimidade com todos os irmãos da igreja. Você tem que ter amor pelos irmãos, você deve suportar em amor, deve ter paciência, mas intimidade é uma questão relativa. Você pode ter intimidade com um ou com o outro, mas não quer dizer que você tem que ter com todos. E aí quando você desenvolve intimidade com o irmão que é ocioso, desordenado, fofoqueiro, com o tempo você também vai praticar as mesmas coisas, porque as más companhias corrompem os bons costumes. E aí eu finalizo dizendo o seguinte: você precisa andar com intimidade com quem é melhor do que você na igreja, com quem acrescenta a sua vida, com quem conhece mais o Senhor e te leva à palavra, te leva à vida de piedade, não aquele que só critica a igreja, que só critica a liderança, que só vê defeito na igreja, ninguém serve, que cria grupinhos partidários, que fica agindo politicamente. Essas pessoas você deve se apartar delas, é o que Paulo diz. Se aparte delas. Não dê ouvidos ao que elas falam, mas viva com pessoas que realmente temem ao Senhor. Essa é a minha meditação hoje, que eu compartilho com você. Que Deus te abençoe e que nós sejamos cada vez mais trabalhadores na obra e na vida, no dia a dia. O seu trabalho é um culto a Deus. O seu trabalho é para a glória de Deus, seja qual for o trabalho que você exerça. Faça da melhor maneira, para a glória de Deus, para a sua alegria, para o bem da sociedade e da cultura. E que a sua vida na igreja seja um reflexo dessa vida diária com o Senhor. Que Deus assim nos abençoe e até a próxima, se Deus assim permitir.